Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixão Analítico. Bom, agora na sequência do que eu tinha exposto sobre a clínica do desamparo, segundo o meu entendimento, clínica psicanalítica, né, do desamparo, eu vou trazer um recorte clínico intitulado As Babás que Babam. Esse exemplo diz respeito a um atendimento clínico que eu supervisionei na Universidade de Ibirapuera, aqui em São Paulo. Então, portanto, eu sou responsável pelo caso, e as intervenções foram feitas por estagiários que estavam, digamos assim, construindo algumas questões aí teóricas, clínicas, comigo em supervisão. Por sugestão, eu dei um pitaco aqui no caso, e isso se transformou em intervenção efetivamente, no caso de uma criança. Isso teve desdobramentos aí muito interessantes, muito significativos, que é o que eu vou trazer para vocês agora, né? Então eu digo que esse recorte clínico é de um garoto de 7 anos que tinha um quadro de cialorreia, que é a hiperprodução de saliva, né? Ele babava muito. Ele tinha uma hipotonia significativa, né? Ele parecia uma geleia, assim, quando sentava, ficava assim, né, ereto, né, na cadeira, mas não tinha nenhuma enfermidade, não tinha nada orgânico que justificasse a cialorreia, a hipotonia, como é de praxe em muitos quadros neurológicos. Então, ele não tinha comprometimento neurológico. Ele tinha frouxos laços sociais e permanecia numa condição infantil, de submissão e dependência do outro, principalmente da mãe. O seu histórico gestacional foi bastante peculiar. Ele tinha uma irmã gêmea. Uma característica interessante é que a mãe relata é que nessa gravidez a irmã aparecia em cima dele nos ultrassons, como que esmagando ele. Então, e o tamanho corporal dela era significativamente maior, e isso perdurou ao longo da vida. Então, esse esmagamento corporal, já gestacional, que ele sofria em relação a essa irmã, ele perdura como um esmagamento imaginário, real e simbólico, né, ao longo da vida dele. Então ele sempre era vigiado, né, digamos assim, diziam para ele o que ele tinha que fazer ou não, os desejos dele eram recusados. Tinha sempre essa irmã grande e pesada, que era, digamos assim, uma espécie de braço da mãe. A mãe e essa irmã faziam uma espécie de conchavo inconsciente de gozo, em que o tomavam como um objeto de submetimento. Então ele se mostrava como um bebê babão, que nada sabia de seu desejo, já que submetido ao crivo de um outro. Notamos aqui que se a anatomia não é o destino, o modo como cada um goza ou é gozado pelo outro pode traçar um destino, mas felizmente, através desse caso, um destino reversível. Então, nesse caminho, a intervenção central sugerida de forma irônica e enfática pelos estagiários ali, né, esses analistas em formação, estado germinal, que aí foi construída em supervisão. Eles disseram isso para o menino: você baba, pois precisa de uma babá que te cuide e te limpe. Essa intervenção, que foi seguida de variantes nas sessões subsequentes, representou uma guinada no tratamento, já que ele não só recolheu a baba de imediato, ou seja, quando ele foi chamado a atenção, ele sugou aquela baba para dentro, mas também que ele se arrumou na cadeira, saindo daquele efeito geleia. Ou seja, eles chamaram ele na chincha, vamos dizer assim, e ele viu que, e aí, meu, né, como é que é, né? Você vai ficar sendo esse garotinho que precisa de uma babá para limpar a sua baba, para chamar a tua atenção. Então, nas sessões seguintes, em função desse efeito, ele começou a vir todo arrumado e produzido, como se ele tivesse virado uma espécie de galã, né? É muito curioso, porque é raro na clínica a gente ter essas mudanças tão repentinas e, né, assim, com base numa intervenção, né? A gente, de repente, vai intervindo, uma hora vê que o paciente está meio diferente,
Mas eu resolvi publicar esse caso porque foi isso que aconteceu mesmo, né? Ele teve uma guinada através instantânea, porque eram sintomas visíveis, né? A hipotonia e a cialorreia, e ele passou a adquirir uma nova posição ali na vida dele. Então, começou a ter uma espécie de semblante de sedução até depois. Ou seja, não só ocorreu a remissão dos sintomas de barrar a hipotonia, senão que a própria intervenção promoveu uma retificação subjetiva mais ampla. Podemos dizer que ele produziu um sintoma, né? Aí um sintoma não no sentido do sintoma clínico, patológico, aquele que a pessoa padece. Não sintoma como algo que ele pode saber fazer alguma coisa na vida dele. Um sintoma que lhe permitiu essa passagem, essa transição da infância à adolescência, se tornando um galã que dá conta da produção de um saber sobre o desejo, que vai responder aí ao enigma do feminino, né? Então, quer dizer, se antes ele ficava no lugar do bebê, que é falado e submetido, agora ele passou a ser um garoto interativo, lúdico, brincalhão, ou seja, algo mudou. Ele passou de uma posição passiva, de objeto, para uma posição ativa. Então, a gente entende, a partir desse exemplo, que a teorização cabível é de que a baba, era uma formação do objeto A não simbolizado, ou seja, uma espécie de resíduo real que não foi mordido ou capturado pela função significante e que retorna no corpo, uma forclusão e alienação, portanto, local. Ou seja, a baba era um aspecto que foi se sedimentando talvez desde a gestação ali, de alguma forma, através do gozo que existia nessa complacência entre a mãe e a irmã dele, mais velha não, né, maior, né, porque é gêmea, né, e justamente quando há uma provocação que simboliza a baba, mostra que ela tem uma função de ser endereçada a alguém que diz respeito à sua posição passiva, aquilo muda. Então, com base no que eu falei no vídeo anterior sobre o desamparo, da rede de forclusões e castrações locais, aqui eu entendo que houve uma transição da forclusão local oral, da baba, algo que não fazia sentido, mas era dirigido a alguém, era um real do corpo, para uma castração local, ou seja, para quando a baba perde essa importância, perde esse caráter de gozo real e se transforma em palavra. Assim, o objeto cai, que o objeto aí é a baba, ele cai, ele perde a sua consistência, a sua função, e porque no lugar dele há a palavra, advém a palavra, que nomeia alguma coisa. E aí o menino aproveita essa passagem de registros do real ao simbólico e se reposiciona subjetivamente em relação às mulheres e à vida, porque o sintoma dele estava ligado às mulheres. Nesse caso, a saída clínica foi fazer, então, um enxerto simbólico para que a formação do gozo como criança-objeto se transformasse em significante, ou, a grosso modo, para quem não entende essa noção, palavra. Embora não sejam a mesma coisa, mas, a grosso modo, só para vocês entenderem, pode-se dizer que foi nomeado através de uma palavra essa baba, essa questão corporal real que ele expelia ali, sem saber por quê. Então, isso foi inserido na cadeia simbólica, provocando um efeito de castração local. Então, o que permitiu aí foi o jogo fonético, baba e babá. Baba e babá. Eles provocaram o garoto a... E aí, você baba por causa dessa babá? É isso que você está querendo? É isso que você precisa de uma babá? Tua baba serve para satisfazer uma babá? Né? A babá aí seria a irmã, a mãe. Então é um jogo fonético, tem uma questão homofônica aí que serviu de base para a intervenção. Então digamos que a baba era o que interessava ao gozo da irmã babá e da mãe babá. Quando o sujeito foi interpelado frente ao gozo do outro no real do corpo, então se produziu uma significação no ponto esburacado da cadeia significante, ou seja, ali onde adivinha o objeto, a baba, veio a palavra.
Ou seja, ele pôde dialetizar seu desejo e remendar o rombo simbólico por meio da inclusão do objeto real oral na cadeia associativa, sendo o resultado a produção de uma posição viril e não infantil ao desejo do outro. Então, de alguma forma, podemos dizer que ele devorou parte desse pai real, transformando esse pedaço em pai simbólico. Pai real aí, eu sei que tem variações na obra do Lacan desse termo, mas pai real aí é o pai que tem complacência com o gozo. Eu entendo aqui, pelo menos dentro dessa leitura, tá? E o pai simbólico é aquele pai que agencia a castração, a falta. Então, aquele pai real, que era essa baba, ou seja, aquele elemento do corpo que irrompe de gozo, está ligado a essa alienação com essas mães babás, acaba se tornando um vazio. Por quê? Porque a palavra o substitui. Aí entra o que Lacan chama de a palavra como morte da coisa. Ali onde havia uma irrupção, hemorragia do real do objeto, a baba, ocorreu uma amarração significante. É como se no banquete totêmico um dos membros da horda esquecesse de comer uma das partes do pai. E essa parte não ingerida impedisse a metaforização local do pai. Então, retomando o totem e tabu, a horda primitiva ali que o Freud fala, eles matam o pai, que ele desposava todas as mulheres, era um pai absoluto, eles matam, comem e depois comem o corpo do pai e depois se funda a civilização pautada na culpa. Então, o gozo se transforma em culpa. O gozo, tanto o gozo do pai despótico, né, de ter todas as mulheres, como o gozo de assassiná-lo. Isso tudo fica recalcado e se transforma em sentimento de culpa. Então, de alguma maneira, na constituição psíquica, é como se esse processo de digestão desse pai gozador, ele fosse sempre incompleto, tá? Em alguma medida. Ou seja, nem tudo passa pela castração. Nem tudo é digerido. Então, por isso que são formações que não têm a ver com a neurose, com a culpa, né, por exemplo. São incidências do real da pulsão contra o sujeito. Por isso que precisa aí ser simbolizado. E o analista deve, no seu ato analítico, poder fazer esses enxertos simbólicos no real. A ideia de lei não toda, traduzida, então, na minha noção de não coextensividade do nome do pai, denuncia que as calças curtas do pai dificilmente recobrem todo o real de suas pernas. Ou seja, não tem esse negócio de pai absoluto gozador. Ele sempre falha em algum nível, tanto o pai simbólico, como o pai real, como o pai imaginário. O pai imaginário, dentro dessa leitura, seria esse pai, sei lá, de carne e osso, ou alguma figura que o represente. Então, não podemos falar de condições patológicas como as forclusões parciais, nós podemos falar de condições patológicas em que as forclusões parciais são nada mais do que o Nasio diz de formações do objeto A. Essa estrutura mista, então, não é autoexcludente, todos esses registros, como eu falei, castração, forclusão, recusa, podem estar presentes e eles são intercambiáveis. Você pode permutar um para o outro, dependendo da intervenção que você faz. Mais para frente, em trabalhos de humor, eu vou mostrar também como isso é possível. No meu livro Paixão Analítico, eu mostro como é possível trazer de um registro para o outro. A piada, quando alguém ri, geralmente é por transposição de registro. Então, o cara ele fala assim do pepino, no sentido metafórico de um problema, e aí o analista fala do pepino no sentido do legume, né, enfim, do vegetal, e aí o cara ri, né, por quê? O riso ele se dá justamente na passagem entre registros. Quando é literal e o cara passa para metáfora, ou quando é da metáfora ele passa para o literal, geralmente aí tem riso. E tem efeito de transformação de gozo. Então, nesse sentido, há sempre um resíduo maior ou menor em nossos corpos que resiste à simbolização, sendo a saída clínica para isso a realização de significantes paternos locais para o sujeito, como resultado do traçado ou mapeamento de seu campo pulsional e logo lúdico e cômico também.
Esses buracos na cadeia simbólica são ocasionados por esse problema de não suficiente extensão do nome do pai, porque a ideia é pensar o nome do pai no plural sempre, não no singular. Porque se é uma rede, se é uma cadeia simbólica, não tem como um significante dar conta de tudo mesmo. É uma rede, é uma cadeia de significantes paternos também. Então, se a gente quer pensar em termos plurais, né, não dá para você ter uma teoria unitária do tipo forcluído, recusado ou recalcado, né, autoexcludente. Você tem que pensar de uma maneira plural também. Então, é isso aí, pessoal. Dúvidas, vocês podem me mandar aí nos comentários, tá? Seguiremos aí com os próximos vídeos. O próximo vai ser com o coração na mão, que é um exemplo também nessa linha que eu trouxe hoje para vocês. Um abraço.